Vamos lá. Vamos conversar sobre a viagem mais o quê? A viagem mais esperada. Aqui. Quantos aqui já viajaram para um lugar tipo um sítio, uma roça? Quantas crianças aqui presentes já foram para o sítio, para a roça? Quem gosta de roça, gente? É legal? Quais atividades que você faz lá, geralmente? Tem muita coisa legal, né? Eu quero falar para vocês que eu gosto muito de viajar para lugares rurais, sítio. Eu sou suspeito para falar, porque desde a minha infância, nas minhas férias, eu só ia viajar para um local. Minha família era humilde, não tinha muitas condições, então a gente ia para um local toda santa férias. E esse local é no interior de Minas Gerais, ali, Conselheiro Pena. Você vai descendo no interior e aí chega. É a roça dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. E era muito legal, crianças, porque eu tinha que pegar o trem. Quem já viajou de trem? A Vale do Rio Doce é a nossa companhia, funciona todos os dias e eu pegava trem, era muito legal. Só que na minha época era raiz, tá? Tinha esse negócio de ar-condicionado na Econômica, Banco Verde, não, era um negócio antigo, os vidros abriam, tinha minério no nosso rosto, a gente ficava todo empoeirado de minério, um calor quando chegava em Valadares, mas a gente gostava, era legal, era aventura. Tinha uma revista que chamava Passa Trem, e aí tinha caça-palavras pra gente preencher, cruzadinha, perguntas de conhecimentos gerais. Ó, crianças, eu gostava demais de viajar de trem. Quem já viajou de trem? Deixa eu ver. É legal, né? Restaurante, muita coisa. Quando chegava na roça, a gente ia para a fazenda. E tinha a fazenda dos meus tios, lá a gente fazia muitas atividades. Uma atividade que eu mais gostava era de pescar. Esse aí sou eu, ó, pescando lá na roça. E eu pescava desde novinho. Não tinha peixe grande não, gente. Tinha aí uns lambaris, umas carás, uns bagres. Quando pegava bagre tinha que soltar, porque não tem escama. Então a gente tinha que soltar ele. Mas era muito legal pescar. O que mais que eu fazia? A gente comia aipim, a gente fazia fogão a lenha, a gente brincava de bolinha de gude. Alguma criança sabe o que é bolinha de gude? Sabe? Tem umas que fizeram assim aqui na frente, gente, ó. Bolinha de gude é um negócio muito legal, de vidro assim, uma bolinha de vidro que a gente joga, e aí a gente acerta outras bolinhas, acerta no bule e era muito legal. Teve um dia, aqui eu tô falando quando eu tinha 7 anos, tá, gente? Quem tem 7 anos aqui? 8? 9? 6 anos. Tem alguns aí. Então, quando eu tinha 7 anos, eu fazia isso. Gente, deixa eu contar essa aqui para vocês, ó. Eu era apaixonado com cavalo. Andar a cavalo era muito legal. E esse cavalo aí que vocês estão vendo é o alazão. Meu tio era dono dele e me levou um dia no alto do pasto, no alto da montanha. E eu era pequenininho. Mas o meu tio me colocou em cima do cavalo sem sela e sem arreio, sem cabresto, sem nada. Eu fiquei muito assustado, com muito medo. Mas como ele estava do meu lado, então eu consegui ficar em paz ali. Ele me colocou em cima do alazão e as férias só estavam começando. Eu dormi na casa do meu tio, isso já faz muito tempo. E no dia seguinte, eu conheci uma nova integrante da família da fazenda. A cabritinha. Agora, peraí. Você deve estar pensando que a cabritinha é uma filhote de cabra. Mas não. A cabritinha era o nome de uma bezerrinha que tinha nascido. Meu tio só não criava cabras. E a cabritinha era a coisa mais fofa que existia, gente. Ela era uma bezerrinha assim, novinha, e ela tinha várias pintinhas no nariz brancas. Eu nunca vi uma bezerra que tinha tantas pintinhas no nariz. Ela era toda branquinha, o nariz preto, mas cheio de pintinhas brancas. E eu trouxe a cabritinha aqui para vocês conhecerem. Olha para a tela, essa era a cabritinha, gente. Olha que coisa fofa. E é tudo verdade isso aqui, tá, gente? É que eu coloquei em pixel, porque o sermão do aventureiro estava em pixel. Então, coloquei assim. Essa é a cabritinha, gente. E toda vez que eu chegava na roça, meu tio falava que a bezerra era minha. Hoje eu cresci e não tenho uma bezerra nenhuma. Mas era minha só nas férias. E aí, essa bezerrinha é a cabritinha. Gostaram da cabritinha, meninos? Só que é o seguinte. A cabritinha tinha uma mãe. E eu gostava muito de passar a mão nela. Só que a mãe da cabritinha era muito brava. É a Margarida. Olha a Margarida lá, gente. Essa é a Margarida. E ela tinha uma mãe. Meu tio, só que sabe aquela vaca que acabou de criar, que quer pegar? Que se você chegar perto ela pega?
Então era a Margarida. Aí meu tio falou assim, nunca vá no curral passar a mão na cabritinha sem eu junto com você, sem mim. Nunca vá. Porque se a Margarida ela pode chegar correndo e ela pode correr atrás de você. E aí, gente, eu peguei e escutei. Quando foi à tarde, eu fiquei tão tentado aí no curral passar a mão na cabritinha, que era a bezerrinha, que eu não me preocupei. E eu fui, não tinha ninguém, olhei para o lado, olhei para o outro. Quando eu entrei no curral, a cabritinha... Brrr. E aí chegou correndo, gente, a vaca. E eu escutei tum, 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 tum. E aí, antes dela aparecer na esquina da rua, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu estava dentro do curral já, a porteira fechada, o curralzinho aqui do lado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A Margarida tá vindo, eu quero passar a mão na cabritinha. E agora, eu fui correndo pro curralzinho da cabritinha e tranquei a porta e a vaca chegou tum, 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 tum. E não me pegou. Fiquei trancado dentro do curralzinho com a cabritinha dentro do curral. E aí ela não me pegou. Até que eu gritei, meu tio, Dalto. E ele veio me ajudar, espantou a vaca e consegui sair do curralzinho e me livrei. Gente, ufa, hein? Quase que a Margarida... Olha para isso. Quase que a Margarida me pegou, mas eu me livrei daquela situação. Deixa eu perguntar, você tem alguma história envolvendo viagem? Uma história engraçada quando você era criança? Alguma coisa que te chamou muita atenção, que você gostava? Eu quero falar aqui para quem gosta de viajar. Quem gosta de viajar, gente? Tem alguém que gosta de viajar? Eu vou mostrar alguns lugares muito legais para a gente viajar. Viagens pelo mundo, olha que lugares legais. Nós temos o arquipélago de Galápagos. É um lugar bonito, sim ou não? Foi ali que o Darwin fez as experiências, né? A Bariloche, na Argentina, um lugar muito lindo também de se visitar. Temos também o Lago Ipacaraí, no Paraguai. Também é um lugar turístico muito legal. Temos as praias de Punta del Este, no Uruguai, que é um lugar também muito turístico, muito legal. A criançada gosta de ir. Rio de Janeiro, quem já foi? Provável que você já tenha conhecido também, né? Copacabana, um lugar muito turístico. Praias do Nordeste, tem muita praia legal ali também. Cataratas do Iguaçu, Argentina e Brasil ali, tem a Tríplice Fronteira, também um lugar muito legal. Vai olhando aí, gente. Arquipélago de Fernando de Noronha, lugar muito também conhecido, nadar com os golfinhos, tubarões. Lençóis Maranhenses, também é um lugar muito bonito. É um local muito estimado aí pelas pessoas. Montanha das Sete Cores, no Peru. Já ouviu falar? É um lugar muito bonito também. Machu Picchu, das 7 maravilhas do mundo antigo, também é um lugar muito lindo de se visitar. E a gente está fazendo essa viagem imaginária aqui. Salar de Uyuni, Bolívia, o Mar Salgado. Tenho vontade de conhecer também esse lugar aí. Parque Nacional Torres del Paine, lá no Chile. Lugar muito bonito, esse lago é famoso. Ilha de Páscoa. O que é a Ilha de Páscoa? É a ilha mais isolada do Pacífico. Tem essas estátuas misteriosas aí. Mais de 50 delas. Eu tenho muita vontade de ir lá. Eu acho que na Ilha de Páscoa eu não vou conseguir nunca. Acho que nem... Enfim, mas tá aí, é um lugar muito legal. Deserto do Atacama é o lugar que você consegue ver o céu mais limpo do planeta. É ali que tem as observações astronômicas. O Lago Titicaca, Bolívia e Peru. Esse eu não conhecia. Floresta Amazônica, conecta Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia. Todos esses países aí que vocês estão vendo. E a sequoia hiperionte. Vocês sabiam, crianças, que essa é a árvore mais antiga que existe? E ela ainda está viva, ela tem mais de 2.000 anos. E é possível encontrá-la nos Estados Unidos. Tem outro lugar, Salton Hell, 972 metros na Venezuela. Também é uma viagem muito conhecida. Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, Brasil. Também é um lugar muito conhecido, né? Icefields Parkway, no Canadá. Também é um lugar muito legal de se visitar. Estrada Nacional em Portugal, 222. Jerusalém, Israel. Alguém já foi? Um lugar muito conhecido. Conhecido por ser a terra onde Jesus andou, né? E as viagens na Bíblia? Tem viagem na Bíblia, sim ou não? Tem muita viagem na Bíblia. Vamos lá, viajantes. Vamos entender as viagens. Abraão, ele passou a vida inteira viajando com a sua família para a terra que Deus havia lhe prometido. Talvez um dos viajantes mais famosos seja o pai Abraão. O povo de Israel fez uma viagem de 40 anos do Egito até a terra de Canaã.
Também uma viagem muito famosa. E aí tiveram altos e baixos, né? Muitos continuaram firmes na viagem e outros desistiram. Alguns apertaram os cintos e fizeram o que era certo, obedecendo ao Senhor, e outros não fizeram isso e acabaram não completando a viagem. Essa cena nos ensina que a gente precisa ficar firme quando nós temos que fazer uma viagem, quando nós estamos conectados com Deus. Se o nosso destino, de acordo com o papelzinho, realmente é o céu, a gente precisa ficar firme nisso, tá bom? Paulo fez muitas viagens, gente. Grandes viagens missionárias, ele percorreu cerca de 14.725 quilômetros. É muito tempo, ao longo de 14 anos, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Olha só, a Bíblia fala que ele viajou para pelo menos 27 cidades. Judéia, Síria, Fenícia, Cilícia, Ásia, Macedônia, Itália, entre outras. Paulo fez muitas viagens. E o que dizer de Jesus? Será que Jesus fez viagens, crianças? Será que Jesus também fez viagens, aventureiros? Vamos entender. Quando ele era bebê, ele foi para o Egito. Que o Herodes estava querendo pegar ele, né? Mas aí a família, Deus orientou que a família inteira levasse o bebê Jesus para o Egito. Tem mais viagens. Quando ele era criança, ele foi para Jerusalém. Ele tinha 12 anos. Quem tem 12 anos aí? É isso aí. Então Jesus foi para o templo e Jesus ele dava um show de Bíblia com 12 anos. Ele era muito esperto, ele conhecia a palavra de Deus. Ele era um adolescente muito aplicado, muito estudioso, e nós aprendemos que precisamos ser assim também. Jesus viajou mais? Viajou. Ele gostava tanto de estar no templo, né? Ele viajou para... Olha lá, o nome das cidades. Acompanhe comigo. Betsaida, Tiro, no norte, Sidom, Cafarnaum, Tiberíades, Jericó, aquela do vem com Josué, lutar em Jericó. Jesus também foi nessa cidade. Siquém, Decápolis, Samaria, Betânia, Jerusalém, Nazaré, Belém, Gadara, Naim, teve a ressurreição lá, Caná, que transformou a água em vinho, e Emaús, que ele encontrou aqueles 2 discípulos depois da sua ressurreição. Estou falando assim, igreja, para a gente criar conexões com cada uma dessas viagens. Mas vamos descobrir qual viagem ele realmente ensinou? Pegue a sua Bíblia, essa é a hora que você participa. Abra em Mateus, capítulo 9. Vamos ver qual é a viagem que Jesus ensinou enquanto ele esteve aqui. Ele conheceu muitos lugares, mas tem um específico que ele ensinou. O tema de hoje é uma viagem mais que esperada. E nós estamos tentando entender as viagens que nós já fizemos, as viagens que podemos fazer, mas uma viagem que Jesus ensinou enquanto esteve aqui na terra. Eu disse Mateus 9. E o versículo é o 35. Amém? Mateus 9, 35. Vamos conhecer essa viagem que ele veio pregar. Quando todo mundo encontrar, vamos orar. Vamos lá? Posição para a oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui, revendo alguns alunos, conhecendo novos aventureiros, conhecendo as crianças e adolescentes dessa igreja e revendo os meus queridos irmãos. Nós estamos com a Bíblia aberta e eu queria pedir que o Senhor viesse falar conosco, nos ajude a entender que cidade é essa que Jesus veio anunciar, para que nós possamos nos preparar para esse grande dia. Em nome de Jesus, amém. 9:35 diz assim, E Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Tá vendo que ele viajava muito? Todas as cidades e aldeias. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Está aqui na tela. Ele ia para todas as cidades ensinando e pregando boas novas do reino, curando as pessoas e enfermidades. Que reino é esse sobre o qual ele pregava? Que reino? É interessante porque naquela época tinham muitos países, nem tantos como nós temos hoje, mas já tinham muitos. Mas tinha um reino específico que chamava Império Romano. Império Romano.
E esse reino era o reino da época. Só que este reino tinha alguns líderes, tinha alguns chefes que eram muito malvados e que faziam coisas erradas. Ensinavam a adorar outros deuses, não ajudavam no culto na igreja, não gostavam das pessoas que queriam obedecer a Deus, e este império romano estava pintando e bordando naquela época de coisas erradas. Jesus ele vem para falar não deste reino, mas ele vem para trazer um reino que não passaria. Um reino que não teria dor, não teria fome, não teria morte, não teria mais desigualdade, ninguém iria desobedecer seu pai, nenhuma criança iria desobedecer sua mãe, todo mundo ia ser fiel, todo mundo ia fazer o que é certo. Mas ele falava assim, ó, eu vim trazer esse reino para vocês. Eu quero que esse reino esteja no seu coração. Mas esse reino ainda não chegou. Peraí. Ele veio trazer um reino que precisa nascer no meu coração. O reino dele não é deste mundo. E o reino ainda não chegou. Tá, como é que eu entendo isso? Como é que a gente entende isso? Você sabe que tem criança obediente e tem criança desobediente. Tem criança que se comporta e criança que não se comporta. Tem criança que faz o dever de casa e tem criança que não faz o dever de casa. Tem adulto que faz o que é certo e tem adulto que faz o que é errado. Naquela época de Jesus, a coisa também estava feia. Tinha muita gente que precisava aprender a amar de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, de que iria adiantar Jesus aparecer em glória, voando nos céus e falar assim, olha, cheguei, o reino está aqui, sendo que as pessoas ainda precisavam aprender a amar. Todo mundo precisava aprender a amar. O povo achava que amava, mas estava todo mundo errado. Então Jesus veio aqui nesse mundo e disse, olha, eu vou colocar o meu reino no coração de vocês. Porque primeiro eu quero que você transforme o seu coraçãozinho. Primeiro eu quero que você transforme os seus pensamentos, as suas vontades, as suas intenções. Para que os seus pensamentos, uma vez renovados, vocês possam ter uma nova vida. É por isso que ele dizia que a cidade que ele veio pregar precisava brotar primeiro no coração das pessoas. E ele disse, deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. De novo, ele conecta a palavra reino com a ideia das criancinhas. Por quê? Porque as crianças têm um coração puro. Eu estou falando para crianças nessa manhã. Estou tentando olhar para vocês. Vocês têm um coração puro. E quando a gente viu a investidura aqui, irmãos, ao olhar para eles, a dedicação deles, isso inspira a gente. Isso dá uma lição para a gente. De que nós também precisamos desenvolver um coração puro, com boas intenções, com bons pensamentos, para que assim tenhamos o reino de Deus também nascido no nosso coração. A cidade de Deus nascida no nosso coração. Vamos imaginar que esse bilhete aqui fosse para a França. Para a França. Conhecer a Torre Eiffel. E vamos supor que esse bilhete seja de verdade. E alguém chega para você e fala, ó, tudo pago para você conhecer a França. De que adianta você ter o bilhete, ter tudo pago, mas se você não tiver a fim de ir para a França? O que adianta? Você acha que a sua viagem vai ser feliz? Você ganhou tudo pago, está tudo certo. Mas você não quer. Por alguma razão, você preferia a Bélgica, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Disney? Você não quer. E aí? O que eu estou tentando mostrar com isso? Tentando mostrar para os irmãos e para as crianças que o reino de Deus, primeiro a gente tem que querer. Nós temos que querer. E depois que a gente quer, as portas se abrem e tudo em nossa vida vai girar em torno deste reino. O nosso comportamento será como cidadãos deste reino. E aí sim o bilhete faz sentido. Queridos, amigos, irmãos, meninas e meninos,
Jesus conquistou o bilhete para nós do reino celestial. Amém? E ele entrega esse bilhete para nós de graça, através do sangue dele derramado na cruz, ele entrega. E quando ele entrega esse bilhete para nós, ele quer que a gente estenda a mão e fale assim: eu quero, eu aceito. E isso significa o quê? Significa que nós temos que aceitar Jesus no nosso coração e permitir que ele transforme a nossa vida, para que assim a gente possa querer chegar na cidade de verdade e assumir a grande recompensa que ele tem para nós. Vamos continuar. Acho que travou. Jesus falou muitas vezes sobre esse lugar, esse reino, essa cidade. Eu trouxe aqui um cálculo para a gente olhar juntos. O Evangelho de Mateus fala 33 vezes sobre esta cidade, sobre este reino. O de Marcos fala 16 vezes. O Evangelho de Lucas, meninas, fala 36 vezes dessa cidade. E o de João fala 17. Somando todas essas vezes, nós temos 102 vezes que Jesus falou sobre essa viagem, sobre essa cidade, para a qual ele estava querendo destinar a gente. Muitas vezes. Então, deixa eu voltar aqui. A gente falou aqui sobre, Judéia, Síria, Fenícia, Sicília, Ásia, Macedônia, Itália. São cidades que tem na Bíblia. Todas essas cidades existiram. E algumas até têm as ruínas delas lá. Se a Bíblia falou de todas essas cidades, e ela falou 102 vezes da cidade celestial, se as cidades terrestres existem, e foi comprovado que elas existem, é sinal de que a celestial também existe. E esse reino que uma vez foi plantado no meu coração e no seu coração, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, ele vai ser implantado aqui nessa terra. Amém? Então ele também é verdadeiro. E a gente pode confiar nessa promessa de todo o coração, porque a promessa de Jesus vai se cumprir. E nós estamos nesse avião. O que é o avião? O avião é a nossa vida, a nossa casa, o nosso emprego, a nossa igreja. O avião é o espaço no qual nós estamos inseridos, nós estamos dentro. E a gente precisa, a cada um das etapas, das paradas dessa viagem, permanecer firme, com o nosso cinto afivelado, vencendo as tentações, vencendo a desconfiança, se apegando a Jesus, para que quando a viagem chegar ao seu destino final, nós possamos ser recebidos assim, com alegria e não com tristeza, não com dor e não com choro. Você já chorou essa semana? Já chorou esse ano por alguma coisa? Quais são as coisas que te fazem chorar? Eu chorava por muitas coisas quando era criança. Mas depois que a gente cresce, a gente também chora. Às vezes muda só o motivo, né? Mas o choro faz parte de nós. Tristeza, quem ficou triste, muitos de nós passamos por isso. Meninos, nessa cidade não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor. O que mais que não vai ter nessa cidade de coisas ruins? O que mais? Morte, isso aí, mas o que mais? Sofrimento, né? Obrigado pela participação de vocês, tá? Tô aqui vendo tudo. Choro, tristeza. Gente, nós não fomos criados para passar por isso. Eu estava escutando o irmão passando a lição da escola sabatina aqui. E também você viu a historinha das crianças? Prestou atenção na historinha de hoje? Falou sobre qual anjo? Lúcifer. Ele foi o problema de tudo isso. Deus é amor, ele concede liberdade para suas criaturas e esse anjo usou a liberdade,
de forma muito mal, de forma muito negativa. E por isso a gente passa por isso, crianças. Mas a promessa de Jesus é que na cidade que ele está preparando, na Nova de Jerusalém, nós não vamos ter mais esse problema. Vamos voltar à ordem original. Que é isso aqui, ó. Vamos pensar nas coisas que vamos ter no céu? Quem sabe ler? Quem sabe ler? Então acompanha na tela ali comigo. Vamos lá. Alegria, vida eterna, vida perfeita, frutas perfeitas. Quais são as frutas que você mais gosta? Maçã, melancia. Os adultos podem falar também, tá, gente? Eu estou numa linguagem de criança aqui, mas você pode entrar na pilha. Gosto de melancia. Tem uma fruta que eu gosto, muita gente não gosta. Melão. Acho legal. Quando tá madurinho. Então vai ter frutas perfeitas, gente. A Bíblia fala isso lá em Apocalipse. Saúde, paz. Olha o tanto de aventureiro entrando no céu. Ei, eu queria muito fazer com que essa imagem se tornasse real, mas comigo e com você, participando dela. Quando isso acontecer. Esse sonho tem que ficar no nosso coração, igreja. Esse sonho tem que ficar no nosso coração, meninas. E é por isso que a gente está aqui falando dessa viagem. Preparando o seu coração para que esse bilhetinho, cadê o meu? Que esse bilhetinho possa se cumprir muito em breve na nossa vida. Não sabemos exatamente quando, mas pode acontecer a qualquer momento e por isso precisamos estar preparados. Olha lá para a tela. A gente vai encontrar as pessoas que nós amamos, que partiram, que se foram. A vovó, talvez, o vovô, a bisa. A bisa, né? Talvez um tio, uma tia. Eu já perdi muita gente que eu amava. Isso me deixou muito triste. Mas a esperança é que neste reino, nessa cidade, depois que nós recebemos as boas-vindas, vamos poder abraçar as pessoas que nós amamos. Amém por isso. E o mais importante, vamos encontrar e abraçar Jesus. Por que essa parte é mais importante do que escorregar no pescoço da girafa, do que conhecer as galáxias e brincar no rio? Por que essa parte vai ser mais legal? Porque foi graças a Ele que a gente conseguiu entrar lá. Graças a Ele, por quê? Porque com o sacrifício dele na cruz, Ele conseguiu conquistar esse bilhete aqui para nós. Foi pelo mérito dele, pela obediência dele, por Ele ter obedecido perfeitamente, feito tudo o que Ele fez. Ensinado a gente o amor, que é o ingrediente secreto que precisa estar no nosso coração. Foi graças a tudo que Ele fez que a gente consegue o bilhete para entrar nesse céu. E eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa manhã, abraçar a Jesus é um sonho seu? Mais do que qualquer outra experiência celeste. Abraçar a Jesus é um sonho seu? Tem criança aqui nessa igreja que quer abraçar Jesus? Levante a mão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais que a gente vai encontrar lá, depois disso? Os anjos. Tudo de lindo e do melhor que Deus preparou. Eu queria... Olha, a gente vai poder conhecer o universo. E vai poder conhecer também Abel. Vai poder conhecer Enoque. Vai poder conhecer Noé. Vai poder conhecer Abraão, Sara, Isaac, fazer perguntas. Vamos poder conhecer também José. Olha a túnica especial que ele ganhou. Vamos poder conhecer Moisés, o homem que conduziu o povo naquela longa viagem. Vamos poder conhecer Raabe, aquela mulher que ajudou os espias na época de Josué. Vamos poder conhecer Sansão, o homem mais forte que pisou nesta terra. Vamos poder conhecer o menino Samuel, que foi chamado para ser profeta na idade de vocês. Vamos poder conhecer Davi,
que com a sua coragem derrubou o gigante. Vamos poder fazer perguntas para ele. Vamos conhecer os profetas, gente. Isaías, Jeremias, Daniel, Obadias, Miqueias, os apóstolos, Pedro, Tiago, João. Vamos poder conhecer todos eles. Olha lá. E aí depois a gente vai poder viajar nos planetas. Quem sabe aí, Saturno, Netuno, Urano, a Lua. Quem sabe outras galáxias. Andrômeda, NGC 35. Quem sabe a galáxia do Triângulo. Muitos lugares legais. Vamos ler esse texto junto? As crianças que sabem ler, por favor, me acompanhem com os olhos. Olha a visão que Ellen White teve sobre essa experiência, gente, a entrada no céu. Ó. Todos nós entramos juntos na nuvem. Aqui ela está falando da experiência da gente subindo. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, quando Jesus trouxe as coroas e com sua própria mão as colocou sobre nossas cabeças. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa, e todos estavam vestidos com um manto glorioso branco, desde os ombros até os pés. Anjos de todos os lados nos rodeavam ao caminharmos sobre o mar de vidro rumo à porta da cidade. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que diz aqui, meninas e meninos. 1 Coríntios 9, 2:9. Ó. Nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saber quantos nessa manhã, dos aventureiros, das crianças e dos meninos e adolescentes também, quantos querem se preparar para ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu e sentir o que ninguém sentiu na Nova Jerusalém? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos fazer uma oração final para a gente dedicar esses meninos e meninas nas mãos do Senhor? Dedicar esse departamento extraordinário que é o pessoal das crianças, dos aventureiros que estão por trás, ajudando, arrebanhando, cuidando. Eu queria fazer isso junto, mas eu queria pedir para que todas as crianças viessem aqui à frente. Tem como vocês virem aqui para a gente orar? Quem são os meninos e meninas que querem fazer o compromisso com Jesus de novo? Então pode vir, para a gente fazer uma oração aqui. Vem aqui à frente para a gente fazer um momento com vocês. Louvado seja Deus. Isso. A gente olha bem para cada um desses meninos que estão aqui à frente. Eles não são a igreja do futuro. Eles são a igreja do presente. A igreja de agora. É por isso que nós estamos dedicando esse culto para falar para eles, para falar deles e também para colocar no coração deles esse desejo de se preparar para a grande promessa que o Senhor tem para nós. Amém? Quantos na igreja estão juntos na missão de apoiá-los? Deixa eu ver as mãos. Então fica de pé também, você. Para a gente abraçar esses meninos e para a gente ajudar nesse processo. Oremos. Crianças, posição para oração. Crianças, repitam comigo. Querido Deus, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pela promessa desta cidade especial. Enquanto estiver aqui na terra, a minha vida é uma longa viagem. Mas eu espero aquele grande dia em que eu vou conhecer Jesus pessoalmente. Coloque no meu coração o desejo de te servir, o desejo de te obedecer, de permanecer firme para que dê tudo certo no final. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Deus seja louvado pela vida de vocês.